Então, oficialmente, começamos agora o nosso encontro Vida Além do Trauma. E eu quero me apresentar para vocês, para quem ainda não me conhece. A Joyce me conhece, o Robson me conhece de um grupo que nós fazemos parte, do colégio onde nós estudamos, mas não nos conhecemos pessoalmente, eu acredito, Robson. Então, meu nome é Tatiane Monteiro, eu estou aqui em Cianorte, no Paraná. Eu sou psicanalista clínica e psicanalista didata, ou seja, além de psicanalista, eu também sou supervisora. Tem a Joyce, que é psicanalista, né? Tem mais alguém aqui que está estudando, tem a Keila, se eu não me engano, que é psicanalista também. Então, o psicanalista didata é aquele que supervisiona algumas demandas de outros colegas psicanalistas, porque o psicanalista, Keila, ele precisa viver o tripé que foi aí instaurado por Freud, que é a teoria, fazer análise pessoal e ser supervisionado. Então, além da psicanálise, eu também tenho aí essa formação em supervisão. Então, se você, psicanalista, não tem alguém aí para supervisionar os casos que você acompanha, né, os seus clientes, precisando, pode me procurar também. Eu tenho formação em ciências biológicas, tenho formação em pedagogia, tenho pós-graduação em neuropsicanálise, e eu estou estudando, no momento, a neurociência do afeto. Hoje em dia, a neurociência ela tem trazido para nós, da psicanálise, uma contribuição muito efetiva com relação à neurociência do afeto especificamente. Então, eu comecei a estudar esse ano, estou encantada. Eu tenho visto o quanto que ela pode, junto com a psicanálise, potencializar o tratamento. Eu tenho experimentado em mim, pessoalmente, tenho visto grandes resultados. Nas minhas pacientes, né, nas minhas analisantes, tem dado resultado também. Então, eu quero compartilhar com vocês não só o olhar da psicanálise com relação a traumas emocionais, mas também aí um pouquinho do que eu tenho aprendido já da neurociência do afeto. Eu, particularmente, acredito que todo conhecimento, se ele não for compartilhado, ele não é válido. Todo conhecimento, ele precisa ser compartilhado. Gleice, querida, boa noite, bem-vinda. Se você quiser abrir a câmera, deixe a câmera aberta, por gentileza. Eu fiz aí uma pequena apresentação da minha pessoa. Então, Gleice, se apresente aí para nós também, por favor. Cadê você? Consegue ligar o microfone, meu amor? Oi, Tati. Oi, meu amor. Liga a câmera, por gentileza. Tô ligando, ligou. Mostra para nossos olhos azuis, que eu tô com saudade. A Gleice, Tudo gente, bem? eu conheço, nós já trabalhamos juntas aqui em Cianorte. Hoje ela está num lugar muito feio, né? Santa Catarina. Pois é, Balneário Camboriú. Tava pedalando, atrasei um pouco. Você mora onde o pessoal vai tirar férias, né? Ai, que coisa chata. Pois é. Hoje eu passei rapidinho, só dei um oizinho de longe pro mar. Ai, meu Deus, que sonho. Você tá bem? Eu estou bem, graças a Deus. É uma coisa muito doida, né? Nunca imaginei morar na praia. Malemar conhecia e os planos de Deus são assim, né? Cá estou, vai fazer um ano já. Que Nesse bem. processo de recomeço, de superar muitas coisas, de descobrir uma força que eu nem imaginava que tinha, mas caminhando, seguindo, vivendo o cuidado e o amor de Deus todos os dias. Amém.
Os planos deles são melhores e maiores que os nossos, né? Nossa, muito mais. E eu fico feliz em ver que você está feliz, é nítido. Obrigada. As filhas lindas e maravilhosas. E que bom Amém. ter você aqui. É uma honra para mim ter você aqui. Para mim é uma honra poder participar e te ver assim tão incrível, como sempre, né? Ai, meu amor, gentileza sua, vamos juntas, vamos crescer Vamos, todos juntos. vamos, vai dar Tem certo. alguém que quer falar, quer se apresentar, que não se apresentou? Vocês podem se manifestar, tá bom? Não pense, não vou interromper. Não, não é interromper, é participar. Eu gosto da interação, tá bom? Não me incomoda em nada. Quando alguém se manifesta, quer falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. O meu objetivo é que esse encontro seja uma conversa muito leve, muito informal. Então, a participação de vocês faz toda a diferença. Renata, querida, você quer falar agora? Quer se apresentar para nós? Renatinha, cadê você? Não consegue falar agora, Rê? Se não consegue, não tem problema, tá bom? Tá certo? Podemos continuar. Não sei se faltou alguma coisa para eu falar sobre mim. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre mim, quiserem perguntar, também vocês fiquem à vontade. Ah, tá bom, Rê, lembrei, você não pode falar, tá certo. Fica à vontade, tá? Aí qualquer coisa você pode me mandar no chat. Pessoal, vocês podem também mandar no chat alguma coisa que vocês quiserem falar. Eu prefiro que vocês usem o microfone, mas se não dá para usar o microfone, manda no chat. Tá bom, Rê, sem problema. E como que eu cheguei, né, na psicanálise? De tanto trauma que eu passei, de tanto que o meu emocional foi triturado. Sabe aquela máquina, aquele rolo compressor usado para fazer, acho que é manta asfáltica que chama, para fazer asfalto? Aquele negócio gigante que vai passando, vai triturando, triturando. Por muitas vezes na minha vida, eu senti que eu estava tendo o meu emocional esmagado, triturado. Então, eu não cheguei na psicanálise à toa, né? Nada em vão. Então, muito do que eu compartilho, não só lá no meu perfil, quando eu faço meu perfil lá no Insta, inclusive quem não me segue, por favor, vai me acompanhar lá também, pois eu deixo aqui o meu perfil para vocês. Então, tudo que eu compartilho, tudo não, né? Muito do que eu compartilho lá, muito do que eu compartilho nas mentorias, né, que eu já fiz. Esse é o primeiro encontro nesse molde que eu estou fazendo, uma nova experiência. Mas muito do que eu compartilho, muito do que eu falo, não é de ter apenas estudado a teoria, é de ter vivido na pele. E quando eu digo pele, é literalmente. É sobre isso também que eu quero falar com vocês. Já quero começar falando sobre trauma emocional. Ele não afeta apenas a mente. Hoje a neurociência ela nos mostra comprovadamente, através de vários artigos aí científicos, que o trauma ele afeta também o corpo físico. Nós, a psicanálise, nós temos o foco na psique humana, no aparelho psíquico, consciente, pré-consciente, o famoso inconsciente. Mas a neurociência ela tem um olhar mais integral para a pessoa, para o sujeito. E hoje já se sabe que o trauma emocional, ainda que seja emocional, ele vai afetar também o corpo físico da pessoa, podendo afetar também o cérebro enquanto órgão, quando ele, em uma profundidade maior, digamos assim, acaba fazendo com que a pessoa desenvolva aí algumas
uma série de transtornos. Transtornos, na verdade, não é o termo mais adequado na psicanálise. Transtorno é específico da psiquiatria e da psicologia, mas ele vai aí deixar algumas sequelas, sim. Ele mexe no sistema nervoso, sim, provoca algumas alterações, sim, e especialmente no corpo. Com relação a isso, vocês têm alguma dúvida, querem perguntar, ou até mesmo compartilhar alguma coisa? Vocês vão ficar quietinhas? Só eu vou falar? Posso continuar então? Tá tranquilo até aqui? Obrigada, Valéria. De acordo com a psicanálise, trauma. Gente, eu tô falando baixo porque a minha voz, naturalmente, ela tem um volume mais baixo, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Senão eu aumento um pouquinho o meu volume. Tá audível para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir com clareza? Me deem aí esse feedback, por favor. Obrigada. Então, de acordo... Ok, Joyce. Se puder ligar a câmera depois, tá? Fica à vontade. De acordo com a psicanálise, trauma é todo o acontecimento que não foi compreendido. Aí a psicanálise, ela usa o termo indigesto, que não foi digerido pela nossa psique, ou seja, pela nossa mente. É todo acontecimento, todo fato que gera um desconforto na pessoa. Seja criança, seja adolescente, seja um adulto. Boa noite, Aline. Bem-vinda mais uma vez. Se quiser ligar a câmera, fica à vontade. E o trauma, ele é totalmente subjetivo e relativo. Ou seja, aquilo que me traumatizou, aquele fato, aquele evento que me traumatizou, em você não vai fazer cócegas. É tudo como a pessoa recebe. É a maneira que eu recebo aquele acontecimento que fará com que ele se torne traumático para mim ou não. E nisso está inserido aí uma série de fatores. Minha cultura, o meu meio social, toda a minha educação, todo o meu amparo familiar ou não, se eu não tenho amparo, vai determinar, se eu tenho amparo familiar, também vai determinar. Então, existe aí uma série de fatores que, em conjunto, determinarão que um determinado, né, que um certo evento seja traumático para mim ou não. Vocês estão entendendo até aqui? Vocês responderem para mim, eu agradeço, ainda que seja pelo chat. Tá claro para vocês? Obrigado, Robson. Guardem bem isso, tá? Que eu vou falar para vocês. E quem quiser anotar, eu espero que vocês estejam anotando aquilo que vocês acharem relevante. Trauma é aquilo que chega para nós. O trauma é aquilo que chega para nós. Como que eu recebo um determinado acontecimento? É isso que vai determinar a instauração do trauma a partir da minha mente ou não. O trauma nós podemos comparar, fazendo uma analogia, com a comunicação. Comunicação é aquilo que chega para nós. Lacan, um dos maiores teóricos aí da psicanálise, diz que eu sou responsável apenas pelo que eu digo e não como eu sou interpretado.
Então, comunicação é aquilo que chega. Se eu disser para vocês o seguinte, mas há psicanalistas e psicanalistas, né? Então, como que você vai entender isso daí? Você vai entender que existem aí profissionais que são de excelência e outros, infelizmente, não. Ou pode ser que você entenda uma outra coisa, porque é subjetivo, é aquilo que chega para você. E o trauma é bem isso, é aquilo que chega para você. Quantas pessoas que são traumatizadas, possivelmente até vocês, que foram traumatizadas apenas por uma palavra maldita, maldita no sentido de mal colocada. Um simples comentário, ele teve a capacidade de traumatizar, porque é aquilo que chega. Como que você digeriu aquilo? Como que você recebeu? Como que a sua mente metabolizou aquela palavra, por exemplo? Aquele acontecimento, aquela cena. A psicanálise fala da teoria VATOP. O trauma, ele acontece através dos 5 sentidos também. Está tudo muito interligado. No momento do evento traumático, não é ali só a sua mente que está em ação, é a sua visão, é o seu olfato, pode ser a sua boca, o seu ouvido, o tato, a pele, tudo está envolvido e pode ser comprometido no trauma. Tem alguém que disse alguma coisa aqui no chat? Está relacionado também com as características do nosso comportamento? Não, traços de caráter é um outro assunto, tá, Valéria? Traços de caráter, oral, esquizoide. Gente, eu esqueci, são 5 os traços, masoquista, isso, são 5 os traços, né? Aí é um outro assunto. Pode ter relação, sim, assim também como tem relação com os temperamentos. Por exemplo, o melancólico, ele é mais profundo, ele é mais sentimental. Então, uma palavra mal colocada para o melancólico pode fazer um efeito maior do que para um colérico, por exemplo. Então, sim, existe a questão da personalidade também, que vai influenciar a maneira com a qual eu recebo, rígido, bem lembrado. Eu tenho traços de rigidez, um pouco de esquizoidia e um pouquinho de oralidade, as bochechinhas. Enfim. Então, tudo isso vai influenciar também a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós percebemos o outro. Por isso que o trauma é aquilo que chega para nós. Se eu disser assim para Gleice, Gleice, já deu para você, né? Vida que segue. Mas se eu disser isso para a Nath, por exemplo, pode ser que machuque. Como que ela vai receber isso? Ó, já deu para você, ou seja, já era. Como que ela vai receber? Às vezes, gente, é uma expressão onde a pessoa que disse não tem nenhuma má intenção, mas quem ouviu vai receber de uma forma que pode ser que gere o trauma. Outra coisa que é muito importante frisar aqui, todos nós somos traumatizáveis. Não existe nenhum humano na face da Terra que está isento, que está imune ao trauma. O trauma, ele vem da medicina, esse termo. O que é o trauma na medicina? É uma lesão. É aquilo que modificou o estado original do corpo humano, seja uma fratura, a quebra de um osso, seja um corte, modificou aquela estrutura. E olha que interessante. O trauma emocional, ele modifica mesmo,
porque ele vai modificar o seu emocional, ele vai alterar o funcionamento do seu sistema nervoso, córtex pré-frontal, sistema límbico, sistema reptiliano, nervo vagal, vai influenciar tudo isso. E todas essas alterações serão refletidas no corpo. Eu vou dar um exemplo drástico. E eu gosto de usar esse exemplo, que é drástico, para ficar bem ilustrado. A pessoa que no momento do evento traumático, e que evento traumático eu vou usar como exemplo? Um abuso sexual. Uma criança que passa pelo abuso sexual, onde no momento do abuso, o abusador ou a abusadora usava uma peça de roupa vermelha. Lembra que eu falei dos 5 sentidos? O trauma não vai afetar só aquele evento traumático. A pessoa viu a cena, ela teve contato, ela viu a roupa do abusador, nesse exemplo, ela sentiu o cheiro do abusador, talvez um perfume ou o cheiro natural, talvez o toque. Tudo isso está relacionado, está funcionando junto no momento do trauma. Então, por exemplo, uma peça de roupa vermelha, como eu citei, pode ser o gatilho, se tornar o gatilho, vai marcar. Aí aquela criança que sofreu esse evento aí traumático por conta do abuso sexual, ela leva para a vida essa consequência, essa sequela, esse sintoma do abuso sexual. E toda vez que ela vê alguém usando uma peça vermelha, dispara. O sistema nervoso já envia informações, ó, lembra? Lembra o que aconteceu? Naquele momento que te doeu alguém, um abusador, peça vermelha. O que acontece com o corpo da pessoa? Entra em choque. Ela pode ter uma sudorese excessiva, taquicardia, palpitações, o aceleramento dos batimentos cardíacos, tremores, a respiração pode ficar ofegante, pode até mesmo ter uma crise ali naquele momento de ansiedade. Ela pode chegar ali também a desenvolver uma crise de pânico. É o corpo que está manifestando o sintoma ou não é? Responde aqui para mim. Vocês estão começando a entender que o trauma, ele não vai afetar apenas a mente? E é exatamente essa contribuição que a neurociência tem trazido. E a psicanálise aí, ela está absorvendo isso e tem dado muito resultado. Ficou claro para vocês até aqui? Eu estou conseguindo, gente, falar para vocês de uma maneira de fácil compreensão? Se não, vocês podem dizer para mim, Tati, está muito difícil, você está usando um linguajar aí muito técnico, está muito psicanalítico, eu não estou entendendo nada. Use aí palavras mais fáceis aí do dia a dia, tá ok? Vocês estão conseguindo entender? Agora, gente, como eu disse para vocês, esse encontro, obrigado, gente, aí pelo retorno. É um encontro informal, né? É um momento de partilha, de trocas, e eu quero compartilhar algo com vocês. Com relação a traumas, eu quero compartilhar uma história. Eu vou ler aqui, bem rapidinho, eu peço que vocês prestem atenção, por gentileza, tá? É um relato que fala sobre trauma emocional. Posso começar? Vocês me liberam? Vocês me autorizam? Vocês permitem aí que eu compartilhe com vocês? Obrigada. Vamos começar então. Esta é mais uma parte da história da minha vida.
Somente há pouco tempo eu entendi que durante muito tempo eu vivi presa pelas amarras da dependência emocional. Me lembro claramente de, ao longo da minha infância, ouvir meu pai me dizendo para nunca confiar em homem, em nenhum homem, porque nenhum homem presta. Eu sempre respondia que nele eu poderia confiar. Por volta dos meus 5 anos, tive minha primeira decepção amorosa. Explicarei melhor. Erroneamente, meus pais, na época, diziam que um adolescente que era próximo da família e que era bem mais velho que eu, era o meu namorado, o Beto. Obviamente que isso não se faz com criança, pois criança não namora, e isso cria uma confusão na mente da criança, dentre outros possíveis prejuízos. Atenção, pais, não façam isso com seus filhos. Cabe ressaltar que não faço juízo de valor sobre os meus pais com relação a isso. Eles agiram assim por falta de conhecimento. Eles não sabiam o quanto esse tipo de atitude é prejudicial para uma criança. Diante disso, na minha inocência de criança, eu acreditei que o Beto era o meu namorado. Em um dia que acontecia um casamento, eu fui com os meus pais, ainda quando eu tinha por volta dos meus 5 anos de idade, e lá estava o Beto. Mas o Beto não estava sozinho neste casamento. Me lembro da cena totalmente. Lá estava eu, chorando, muito triste, e meu pai na minha frente, ajoelhado, me consolando. Eu estava extremamente triste, porque o Beto estava neste casamento com a namorada, e era a namorada de verdade. Meu pai estava ali naquele momento tentando explicar para a filhinha amada o que estava acontecendo. Só me lembro do quanto essa situação me feriu, mas também lembro o quanto o consolo do meu pai foi importante para mim naquele momento. Hoje sei e entendo o quanto este momento da minha infância foi traumático para mim, gerando desdobramentos no meu emocional. Pude entender que esse trauma gerou em mim, dentre outras coisas, a crença limitante de que nenhum homem é confiável e que nenhum homem presta. Como filha única, fui, de certa forma, super protegida por meus pais. Essa superproteção, somada ao trauma da rejeição que eu também sofria, deixou em mim uma sequela terrível, terrível, a dependência emocional. Por conta da dependência emocional, eu me envolvi em alguns relacionamentos amorosos que me machucaram muito. Vocês ouviram essa história? Conseguiram ouvir até aqui? Agora respondam para mim aqui no chat. Se alguém, de alguma forma, se identificou com essa história. E eu faço a pergunta: de quem é essa história? Eu quero ouvir, quero ver vocês aqui no chat. Ou quem quiser e puder aí ligar o microfone, fica à vontade. Ninguém se identificou? De quem é essa história? Um de cada vez, gente. Calma. É sua, Tati? É minha. É uma parte da minha história. É uma parte, né? Uma Sim, pequena parte. é uma pequena parte. Isso aconteceu de fato. E eu me lembro claramente. E eu me lembro audivelmente do meu pai dizendo para mim: minha filha, nunca confie em homem nenhum. Misericórdia. E isso marcou, isso deixou sequelas. Aí, ao longo da vida,
infelizmente, eu fui levando essa desconfiança. Ô, Tati, é tipo se você fosse honrando seu pai no que ele falou, se envolvendo em relacionamentos onde realmente você não podia confiar em pessoas, é isso? Também, Inconsciente, uma honra sim, à dependência dele. sim, exatamente, inconsciente. Como no caso, lembra que eu disse para vocês que seria um momento de trocas? Uhum. Então, eu estou aqui compartilhando detalhes íntimos da minha vida com vocês, para que vocês possam entender com mais clareza o quanto que trauma emocional ele pode deixar marcas na pessoa. E essas marcas vão reverberar, ecoar ao longo do tempo da vida dessa pessoa, por anos, se ela não resolver essas questões. Você ia falar mais alguma coisa, Gleice? Não, Acabou gerando uma crença limitante diante dos relacionamentos. Gerou, até então, sim. Então, a dificuldade que eu tive em confiar foi muito grande. E quando eu arriscava em dar um voto de confiança, pelo menos no capítulo 1, e daí chegava no capítulo 2 eu já não confiava mais, né? Mas ali no capítulo 1, quando eu, né, dava aquele voto de confiança, o que acontecia? O que aconteceu, né? A decepção. A menininha não foi decepcionada lá atrás? Ela não foi traumatizada? Por quê? Criança, na sua inocência, na sua pureza, ela acredita totalmente no que é falado para ela, especialmente se vem dos seus progenitores, pai e mãe. Então, você que está aqui comigo hoje, você que é mãe, Robson, você tem filhos? Pai, muito cuidado com o que você diz para os seus filhos. Tem, né, Robson? A palavra de Deus diz, né, que as nossas palavras, elas têm o poder de gerar vida ou morte. E aquela palavra de não confiar em homem algum, de certa forma, gerou uma morte, porque eu não consegui desenvolver até então aquela confiança. E aquela questão da decepção, né? Olha, gente, uma criança com 5 anos, ela acreditou tão fortemente que ela se sentiu traída. Eu, aquela criança, aquela menininha, se sentiu traída. Porque quando eles falaram para mim, o Beto é o seu namorado, naquela brincadeira, né? Eu acreditei. E eu nem sabia o que era realmente, né? O namoro, namorada, eu não sabia. Mas quando eu vi no momento do casamento, ele com a namorada de verdade, eu senti o desconforto. Lembra que eu disse para vocês, trauma é aquilo que chega. Eu não sabia o que era namoro, eu não entendia aos 5 anos o que era o namorado. Mas eu senti um desconforto. Como diz a psicanálise, eu não digeri aquele acontecimento. Eu não compreendi. E tudo que não é compreendido na nossa mente vira trauma, gera trauma. Aí, isso de acordo com a psicanálise. Obviamente que eu acredito nisso, sou psicanalista. Aí a neurociência, ela vem e acrescenta algo muito interessante. A nossa mente, ela precisa, para compreender de início, meio e fim, ela precisa ver as peças, ela precisa vislumbrar as peças, o início, o meio e o fim, para se sentir segura, para que a pessoa se sinta segura. Eu me senti triste, eu me senti insegura, porque eu não posso confiar. Olha o que aconteceu. E eu fui levando para a vida essa questão da desconfiança, da insegurança.
Uma das coisas que o trauma gera, independente de qualquer tipo de trauma, um dos sintomas mais presentes é a insegurança. Então, eu quero que você pare, pense, se pergunte: será que existe em mim ainda alguma insegurança? Essa insegurança, se é que existe ainda em você, ela tem uma origem. Em algum momento ela foi originada. Pode falar. Ô, Tati, e essa insegurança, essa desconfiança, ela é só no relacionamento amoroso, né, de acordo com a história, ou em todas as áreas? Tipo assim, com qualquer tipo de relacionamento. Estou sempre desconfiada, eu estou sempre insegura em me aproximar, insegura em agir, insegura em falar. Foi em As tudo ou só em As tudo? duas situações, depende da pessoa. Lembra que eu falei que é muito subjetivo? É como a Uhum. pessoa recebeu o trauma, a situação traumática, e como que ela vai lidar com isso ao longo da vida. Pode refletir apenas em relacionamentos amorosos, mas também pode refletir em todas as áreas, em todos os tipos de relacionamento. Não Uhum. apenas relacionamentos amorosos, conjugais, tá? Mas em todo tipo de relacionamento, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade em confiar no amigo, no parceiro de trabalho, ela simplesmente ela não consegue confiar nas pessoas. Ela sempre está com o pé atrás. E esse termo, né, estar com o pé atrás, na psicanálise é o que nós chamamos de mecanismos de defesa. E na neurociência é o que nós chamamos de estado de sobrevivência. Eu falei um pouquinho lá no grupo, falei um pouco também lá no meu perfil no Insta, nas lives que eu fiz nos últimos dias, sobre esse tal de estado de sobrevivência. O que é esse estado de sobrevivência na neurociência? É quando a pessoa que sofreu algum tipo de trauma, inconscientemente, aí vem a psicanálise, inconscientemente, ela cria para ela elabora para ela uma maneira de sobreviver. Vou falar uma coisa que parece muito exagerada, mas ninguém que ainda está vivendo trauma, está na dor do trauma, dor emocional que o trauma gerou nela, consegue viver uma vida plena. Pelo menos uma área da vida da pessoa vai estar capenga, vai estar capenga. Se eu falar aqui algum termo que vocês não conhecem, né? Tem gente que está bem longe, fala aí no chat que eu explico. Se alguma área da vida da pessoa, por conta do trauma, pelo menos uma área da vida da pessoa vai ficar deficitária. Pelo menos uma área, no mínimo, mas geralmente todas as áreas da vida ficam afetadas e ela não consegue viver plenamente. Ela vai sobreviver à vida. Ela está sobrevivendo àquela dor. Então, para que ela inconscientemente consiga driblar aquela dor emocional que o trauma emocional gerou nela, ela vai desenvolver, a mente desenvolve um estado de sobrevivência. Um exemplo é esse pezinho atrás aí com as pessoas. Eu não me dou a permissão de confiar em ninguém. Eu sempre fico ali na defensiva. Robson, você gosta de futebol, Robson? Conhece aquele termo futebolístico? Se eu estiver errado, você me corrige, tá, Robson? Eu não entendo nada de futebol. Fica na retranca o tempo todo. A pessoa está sempre na defensiva. Alguém já se viu assim, nessa situação de estar na defensiva? Ou conhece alguém que sempre fica ali na defensiva? É um estado de sobrevivência. O não confiar pode ser um estado de sobrevivência que a pessoa, por causa do trauma, desenvolveu para se proteger. Boa noite, Glenda, bem-vinda. Sim, defensiva, né, Robson? Ninguém que ainda está na dor emocional que foi gerada por conta de algum trauma está vivendo a vida.
Todo mundo que ainda está na dor do trauma está ali em algum estado de sobrevivência, em algum modo de sobrevivência. Para quê? Para se proteger. Hoje a neurociência fala claramente que tudo que a nossa mente quer é nos proteger, é nos privar de qualquer tipo de dor, de qualquer tipo de desconforto. Então, na psicanálise, nós sabemos que a mente pode elaborar vários tipos de mecanismos de defesa, negação, sublimação e tantos outros. Aí a neurociência vem contribuindo dizendo sobre o estado de sobrevivência, que é uma maneira da mente se proteger. Só que é uma tentativa, de certa forma, é uma ilusão, porque a dor emocional vai continuar ali. A pessoa apenas sobrevive àquela dor. E eu só citei um exemplo, que é o fato da pessoa não confiar, né? A desconfiança. Agora eu vou compartilhar algo com vocês. Ou vocês querem dizer alguma coisa, compartilhar aí. Eu estou falando, vocês estão, a maioria aí está quietinho. Está fazendo sentido para vocês? Me dê, por favor, o feedback. Se vocês estão gostando, se vocês estão achando interessante. Gente, vocês devem estar muito ocupados, né? Que vocês não estão falando nem no chat. Vocês não estão nem digitando, só estão mandando joinha, mas tudo bem, dá para entender. Obrigado, Robson. Que bom. Que bom que vocês estão achando interessante. Posso compartilhar mais algo da minha vida pessoal? Obrigada. Anhumas, qual é o seu nome? Anhumas. Que bom, Gislaine, Keila, legal. Rita, ô Rita, que bom, Rita. Ô Rita, uma dica, muda o nome, coloca Rita. Fica mais fácil. A lá vão ter. Vamos lá, então. Será que eu também desenvolvi algum tipo de modo de sobrevivência por conta aí de trauma? Eu, para quem não sabe, gente, eu venho, né, aí de um histórico de trauma, de rejeição. Os anos e meio do filho, entendi. A minha mãe, ela tentou me abortar durante a gestação. Mas Jesus não quis, né? Jesus não deixou, e hoje eu tô aqui com vocês. E quando eu falo isso, gente, é porque a minha mãe nunca me escondeu isso, e eu falo com total liberdade e principalmente sem fazer nenhum tipo de juízo de valor da minha mãe, tá? Eu falo isso hoje com muita leveza, graças a Jesus, mas é um fato que aconteceu. E nada é em vão. Se eu não tivesse passado por isso, conhecido essa dor, experimentado na mente, na pele, depois eu vou falar mais sobre isso, eu não estaria aqui com vocês hoje. Como eu disse, eu falo não só de ter estudado, ainda estar estudando, mas de conhecer essa dor com propriedade. A dor emocional que vem do trauma, em específico o trauma da rejeição. Então, será o estado de sobrevivência que eu desenvolvi? Recentemente, com a neurociência, e não foi com a psicanálise que eu desenvolvi, que eu descobri isso, porque na psicanálise, no momento ali analítico da terapia, né, no momento da análise, na associação livre, para quem não sabe, associação livre é quando o paciente vai falando. Porque a psicanálise é um método terapêutico, não é abordagem, é um método através da fala. Conforme a pessoa vai falando, o analista, com sua escuta flutuante, consegue captar ali muita coisa que até então estava
recalcada, mas é um termo técnico, estava reprimida na mente, em específico do inconsciente. A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. E a palavra de Deus, ela é muito psicanalítica em muitos pontos. E quando a Bíblia fala de coração, está se referindo ao emocional. Falou da alma, é o emocional. Então, quando nós falamos, muitas vezes nós expressamos aquilo que está lá no fundinho da mente, lá no inconsciente. Só que comigo, na minha experiência, né, pessoal, ao falar enquanto paciente, né, porque psicanalista não pode ficar sem análise, eu não consegui chegar nesse ponto, eu não consegui ter essa clareza da sobrevivência, do estado de sobrevivência que eu havia desenvolvido, de acordo com a neurociência, para me proteger da dor emocional do trauma. Então, em um momento, com a minha professora, com a minha mentora e psicanalista também, que ela já tem um vasto conhecimento em neurociência do afeto, e é com ela que eu estou aprendendo, com o curso que eu faço com ela, em um encontro que nós tivemos online, em atendimento, o que nós descobrimos? Que eu havia desenvolvido, sim, um estado de sobrevivência. Então, foi assim, durante o atendimento, eu cheguei para ela e tal, aí nós fomos conversando, e eu fiquei assim. Vocês estão vendo o meu corpo? Vou mudar aqui um pouquinho. Paradinho, eu parecia um robô. Eu não conseguia gesticular, o meu corpo não se movia, e eu, assim, não percebi isso, eu fui no automático. Só depois foi gravado, né, o encontro, que eu fui assistir, nossa, como eu tava paradinha, parecia um robô mesmo. Só um minutinho. Aí, ela usou uma técnica comigo, que quem continuar comigo vai passar por essa técnica aí também, que eu quero compartilhar com vocês. E nessa técnica, que é da neurociência e da psicanálise também, tem as duas misturadas, ela fez comigo e perguntou assim para mim, Tati, como que você vê isso? Como você se sente diante disso? Aí eu falei, tranquilo. Até aí ela estava sendo psicanalista. Aí ela fez a pergunta aí, enquanto já da área já da neurociência. E, Tati, como que o teu corpo, como que você está sentindo o teu corpo físico nesse momento? Eu falei assim, meu corpo está tranquilo. Ok? Aí veio a terceira pergunta, mais importante. E, Tati, você tá tranquila na vida? Eu falei, tô. E assim, paradinha, né? Sem gesticular muito, apática, indiferente. Aí nós descobrimos que o estado de sobrevivência que eu havia desenvolvido inconscientemente para me proteger daquela dor emocional que ainda tinha um restinho ali, gente. Sabe quando você faz um mingau, um creme, uma polenta, que depois fica aquele grudinho no fundo da panela, aquela rapinha? Aí dá um trabalhinho ali para ela limpar na hora de lavar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ô, Valesca, muito bom ter tido você até agora. Boa aula, então. Obrigada por ter ficado até agora. Então, ainda tinha um restinho ali, um resquício da dor emocional por causa do trauma da rejeição. E eu ainda não havia percebido que eu estava ali naquele modo de sobrevivência de tranquilidade. Eu estava tão indiferente, tão apática naquele momento que eu fui falando, tranquilidade, estou tranquila. Só faltou falar, tô de boa. E a dor ali, aquele restinho da dor ali. Por quê? Enquanto eu me colocava naquele modo de sobrevivência de tranquilidade,
O estar tranquila me protegia daquela dor, me fazia com que eu não olhasse para aquele restinho de dor emocional que ainda estava ali. E é isso que nós fazemos. Quando ainda tem, ainda que seja um pinguinho de dor emocional, a gente tenta fugir. É para isso, para fugir, para não ter que encarar, para não ter que reconhecer, para não ter que identificar. A gente desenvolve um estado de sobrevivência para sobreviver àquela dor, para não ter que entrar em contato com aquela dor. Cara a cara, ó, você está aqui, vamos se resolver. Aí, como que o meu corpo físico, lembra que eu enfatizei para vocês que o trauma, ele não vai afetar apenas a mente, ele vai afetar também o corpo físico? O meu corpo físico, como um modo de sobrevivência para se proteger, ficou desconectado, de certa forma, das minhas emoções e de muitas percepções sensoriais. Por quê? Quando eu me desconecto das minhas emoções, das minhas percepções sensoriais, ao mesmo tempo eu também me distancio de certa forma, é uma tentativa de me distanciar daquela dor, de não entrar em contato com aquela dor, é o não sentir. Então eu não estava me expressando muito, eu estava apática, indiferente, paradinha, parecendo um robô, inconscientemente para não ter que encarar aquela dor. Eu estava desconectada de mim mesmo. Então, sendo mais específica, a minha respiração estava curta, eu respirava de uma maneira curta, uma respiração efetiva e saudável, ela é mais prolongada. Você inspira, respira mais prolongadamente. Perceba a sua respiração. Se a sua respiração está curta, é um alerta. A gente respira muitas vezes no automático. Aí, conforme, gente, nesse encontro, nesse atendimento, ela foi destrinchando isso comigo, e eu fui conversando mais um pouquinho com ela, e comecei a sentir no meu corpo algumas sensações, alguns sinais em decorrência dos traumas que eu havia vivido. Então, por exemplo, aí eu vou compartilhar mais alguma coisa aí com vocês da minha vida pessoal. Na minha infância, na criação, na educação que eu recebi, infelizmente, eu fui educada na pedagogia do engole o choro. Quem já ouviu essa expressão, engole o choro? Responda aí para mim no chat, ou abre o microfone, abre a câmera. Conhece, Robson? Essa pedagogia, ela é desgraçada. Engole o choro. Porque o engolir o choro é o engolir as suas emoções, é não validar aquilo que você está sentindo. Muitas vezes, né, Gleice? Sabe o que eu comecei a sentir no meu corpo durante aquele atendimento? Um nó na minha garganta, um bolo. Vocês sabem que aqui essa região do nosso pescoço, ela tem uma musculatura, certo? Então eu comecei a sentir um nó, um bolo na minha garganta e essa musculatura extremamente rígida, desculpa, extremamente tensa. Foi muito assim, surreal, gente, sem exagero. Como que quando a gente consegue tocar nos pontos frágeis que ainda estão ali doloridos por conta do trauma, o nosso corpo reage. Então, eu vi ali nitidamente que realmente o trauma ele não afeta só a mente, afeta o corpo. E o meu corpo começou a reagir. Eu falei para ela, nossa, tá muito tenso aqui. Aí ela perguntou como foi a infância e tal, aí eu compartilhei com ela. Não, realmente, a minha infância teve essa questão aí da pedagogia do engole o choro. E realmente eu me lembro, gente, da minha mãe falando assim para mim, em momentos que eu ia chorar, engole o choro. E eu parava, e eu não podia chorar. Por quê? Porque eu tinha medo, e eu tinha medo de apanhar, então eu parava de chorar, e eu literalmente engoli o choro.
eu engoli as minhas emoções. E quanta coisa que ficou reprimida no meu corpo. Então, aquela tensão ali na garganta é reflexo disso, de muita coisa que eu engoli, que eu tive que engolir. Aí eu te pergunto, será que você também teve que engolir muita coisa ao longo da sua vida, muita emoção? Toda emoção que nós engolimos, nós não validamos. E toda emoção, ela precisa ser validada, ela precisa ser sentida, ela precisa ser acolhida. Quando não existe acolhimento, aí vem uma coisa que se chama também desamparo aprendido. Você sabe qual que é o fator crucial que fará com que o trauma nasça, né, seja ali instaurado? É a falta do acolhimento, é a sensação do abandono, é o desamparo. Por que que tem muita criança que, infelizmente, passa, assim, pelo abuso sexual e consegue superar? Ainda na infância mesmo, não fica com sequela, porque ela tem amparo, ela tem acolhimento do pai, da mãe, ou da professora, ou do profissional, seja o psicólogo, seja o psicanalista, enfim, o terapeuta que está envolvido. Ainda que não tenha um terapeuta envolvido, mas se ela tem o acolhimento saudável, equilibrado da família, sim, pode amenizar os danos e pode ser que ela consiga passar ilesa por aquele momento traumático. Então, se ficou sequela em você, se você foi traumatizado, saiba que você se sentiu desamparado, sozinho, abandonado naquele momento. Eu, de certa forma, naquele episódio lá com o Beto, eu me senti acolhida pelo meu pai. Só que não foi o suficiente. Deixou marcas ainda assim. Então, se eu não tivesse recebido o acolhimento do meu pai naquele momento, com certeza teria deixado sequelas ainda mais profundas. Aí você que está aqui comigo hoje, que já é adulto, será que você tem se acolhido diante das mazelas emocionais que você tem vivido? Será que você tem se amparado, validado as suas emoções? Ou será que você ainda está engolindo as suas emoções? Não se permitindo expressar as suas fragilidades? Será que você mesmo está sendo carrasco com você? Porque pode ser que lá no passado alguém tenha pegado pesado, né? Tenha dito palavras autoritárias, tenha te reprimido, falado então, né, engole o choro. E hoje não tenha ninguém falando isso para você, mas você continua em modo automático engolindo o choro, não validando as suas emoções, não se acolhendo. Se você está nessa situação, você infelizmente só está reforçando a dor emocional em você. E nós podemos fazer isso. Então, voltando, o estado de sobrevivência que eu descobri através da neurociência, né, junto com a psicanálise, que eu havia desenvolvido como uma proteção para mim, foi sim a tal da tranquilidade. Porque eu estava assim desconectada, eu não conseguia sentir muita coisa no meu corpo. Hoje, aí eu compartilho com vocês uma outra coisa. Até então, quando eu fazia live, por exemplo, eu sentia em algum momento o desconforto, porque vinha a insegurança, eram os gatilhos, aí eu sentia o desconforto na garganta. Engraçado, né? Garganta é o não poder falar, o não poder se expressar. Então, quando eu me colocava em situação que eu estava ali, me expondo, me expressando, o meu corpo reagia. Só que eu não entendia o motivo e deixava passar. Aí eu comecei a perceber mais o meu corpo, eu comecei a olhar mais para as reações do meu corpo. Quando vinha tensão muscular, por que será que o meu corpo está tensionando nesse momento? Por que será que eu estou sentindo uma sudorese? Por que será que o meu coração disparou? Por que será que eu estou sentindo um formigamento? É o teu corpo se comunicando com você. Opa, tem algo errado. É o sistema límbico que está emitindo um sinal de alerta. Você está se sentindo inseguro de alguma forma e teu corpo está reagindo. Todo trauma é marcado pelo abandono, desamparo.
solidão, insegurança. Se faltou acolhimento, mas esses sentimentos é batata, é trauma na certa. E você vai repercutindo esses sinais, esses sintomas ao longo da vida. Trauma, gente, não precisa ser algo catastrófico. Como eu disse no início, uma palavra mal colocada pode ser o suficiente para traumatizar alguém. Será que você, pai, mãe, sem perceber, traumatizou seu filho? Olha para sua infância. Pensa naquele momento que te doeu, que te fez chorar, que te marcou, que até hoje você lembra com dor. Talvez você evite até lembrar desse momento. O evitar lembrar também é um modo de sobrevivência. Quantas pessoas que por conta de trauma desenvolvem um modo de sobrevivência de vitimismo? A pessoa sempre se coloca como vítima o tempo todo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, sou eu quem faço tudo. E uma série de outras coisas. O vitimismo também pode ser um modo de sobrevivência. Será que você, que passou por um trauma, desenvolveu algum modo de sobrevivência? Claro que desenvolveu, agora cabe descobrir qual é. Qual será o mecanismo que você desenvolveu para tentar se proteger dessa dor? Será que é se colocar como vítima de tudo e de todos o tempo todo? Será que é sendo uma pessoa autoritária, fazendo cobranças, para não ter que olhar para a sua dor? Agressividade. Será que é se tornando uma pessoa reativa? Aquela pessoa impulsiva, que é agressiva, que é arredia, que muitas vezes sim é estúpida, que muitas vezes sim é grosseira, que muitas vezes sim é mal educada, que muitas vezes sim é indelicada, inconveniente. Sem querer, não é a intenção da pessoa, mas quando ela se dá conta, ela já deu aquele coice, ela já deu aquela patada, já deu aquela cortada na pessoa fulminante. Pessoas que por isso aqui já explodem. A reatividade, a agressividade pode ser que tenha se tornado um estado de sobrevivência que você desenvolveu para tentar se defender dessa dor. Todo mundo aqui já deve ter ouvido: quem está ferido vai sangrar em alguém. E esse sangrar são as consequências, também é o estado de sobrevivência. O se isolar, a pessoa que tem dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, prefere ficar na dela, sabe aquele ficar na dela? Ah, não, eu sou uma pessoa mais introspectiva mesmo, eu sou uma pessoa mais reservada mesmo. Mas será que não está muito exagerado isso em você? Será que o isolamento não se tornou o seu estado de sobrevivência? Será que o comer compulsivamente não se tornou o seu estado de sobrevivência? Porque quando nós comemos, a nossa bioquímica entra em ação e produzimos neurotransmissores do bem-estar. Dopamina, por exemplo. Dá uma sensação gostosa quando a gente come, né? Será que você não está comendo para sentir esse prazerzinho, para não ter que lidar com a dor emocional que está aí? Será que existe algum excesso na sua vida? Seja o excesso na alimentação, o excesso na atividade física. Será que você não está fazendo muita atividade física como um mecanismo de defesa para não ter que olhar para a sua dor? Será que você não está trabalhando excessivamente como um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência, um estado de sobrevivência para não ter que olhar para a sua dor? Será que existe hoje algum excesso na sua vida? Isso mesmo, Renata, estado de constante alerta. Eu fui surpreendida. Trauma, outra coisa importante que eu lembrei. O trauma é sempre quando nós somos surpreendidos por algo. O trauma, ele não manda recado, ele não manda aviso, ele não manda WhatsApp, ele não manda direct, ele chega do nada. Ele nos pega desprevenido.
ele nos pega de surpresa. E é nessa surpresa que a gente entra em estado de alerta e muitas vezes a gente continua nesse estado de alerta. Como eu falei, aquela pessoa reativa, agressiva, ela está sempre em estado de alerta. Aquela pessoa que está sempre ligadona o tempo todo está em estado de alerta. Muitas vezes você está achando que você tem TDAH e, na verdade, você está na dor emocional. E você criou aí um mecanismo de defesa. E você está aí em um constante estado de alerta o tempo todo ligado para se defender. Não, eu tenho que ficar alerta inconscientemente, porque eu não sei quando eu serei surpreendido novamente por algum evento que possa me causar trauma novamente. Viver assim é cansativo demais. Falei um pouquinho aí sobre estado de sobrevivência. Agora eu quero que vocês me retornem aqui no chat ou no microfone, melhor ainda se puder ligar a câmera. Será que você desenvolveu algum mecanismo de defesa, de proteção, algum estado de sobrevivência? Será que tomar remédios não se tornou um estado de sobrevivência? Qual é o estado de sobrevivência que você desenvolveu para tentar se proteger? Será que é o tomar para si o papel de esposa perfeita? Aquela pessoa, esposa que é extremamente auxiliadora, prestativa? Será que você não se colocou nessa posição para se defender de uma dor emocional? Será que você se tornou uma mãe maravilhosa, como um estado de sobrevivência para se proteger? Quando nós falamos em estado de sobrevivência, não precisa ser algo aparentemente negativo. Pode ser algo aparentemente positivo também. É um estado de sobrevivência. Eu me posiciono de uma certa forma para sobreviver àquela dor. O que é que a pessoa que está na dependência emocional faz? Ela se torna disponível para o outro o tempo todo. É um estado de sobrevivência. Eu sou solícita, prestativa, eu estou sempre em função do outro. É um estado de sobrevivência, porque enquanto eu estou voltada para o outro, eu não tenho que voltar para mim, me voltar para mim, né? É o voltar-se para si mesmo, ter que se encarar. E se encarar envolve ter que encarar suas dores. Então, eu prefiro focar no outro. Quando eu foco no outro, eu não foco em mim. E não focando em mim, eu não encaro a minha dor. Então, eu não tenho que resolver, entendeu? Tá fazendo sentido? A dependência emocional, além de ser, na minha opinião particular, a pior sequela, o pior sintoma do trauma da rejeição, também é um estado de sobrevivência aí, de acordo com a neurociência. Eu me deixo totalmente disponível para o outro. É um estado de sobrevivência, porque daí eu não tenho que entrar em contato com a minha dor, porque estou voltada para o outro, estou focada no outro, estou sempre ali à mercê do outro. Ô, Robson, eu que agradeço. Eu que agradeço, Robson. Jesus te abençoe você, tua casa, e espero que na próxima você possa estar presente também. Muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui conosco. Um abraço, viu? E a codependência? Codependência, gente, é aquela pessoa que tem necessidade de ter alguém dependente dela. É sintoma de trauma? Sim. Está presente aí no trauma da rejeição? Sim, mas também é um estado de sobrevivência. Eu me coloco acima de alguém, porque eu preciso ter alguém dependente de mim, porque assim eu me defendo da minha dor emocional, eu me sinto superior a alguém. Aí eu não tenho que lidar com o trauma da rejeição, com a inferioridade e tantas outras coisas. Então, eu preciso que alguém esteja ali à minha mercê, dependente de mim. Eu preciso ter alguém ali, ó, dependente, para que eu possa nutrir aquela pessoa me parasitando. É um estado de sobrevivência, porque não tenho que lidar com as minhas fragilidades emocionais para controlar. Eu me protejo controlando.
Como é que você tem se protegido, tentado fugir das suas dores emocionais? Qual é o estado de sobrevivência? Será que você dorme demais? Será que você assiste muita série, muito filme? Será que você está o tempo todo ali, ó, constantemente assim, o dedinho na tela do celular, se distraindo para não ter que lidar com a sua dor? Qual é o estado de sobrevivência que você desenvolveu? Talvez você apresente aí algum comportamento que não é funcional, que é disfuncional. Mas toda disfunção possui uma função. E talvez esse comportamento aí que você acha estranho, que alguém apontou já para você, opa, isso daí não tá legal, hein? Isso daí tá estranho, vamos cuidar disso. Existe uma função, e a função é se proteger daquela dor emocional. Eu estava desconectada em certos aspectos do meu corpo, das minhas percepções sensoriais, de muitas emoções, para não ter que lidar com alguma dorzinha que estava ali ainda. Eu estava flutuando na vida, sobrevivendo. Muitas vezes eu me sentia aérea, quantas vezes eu me sentia um peixinho fora d'água, quantas vezes eu me senti não pertencente àquele ambiente. O que eu estou fazendo aqui? Eu tinha dificuldade em me conectar com as pessoas e me conectar com o estado presente. Uma das coisas que o trauma faz é deixar a pessoa desconectada do estado presente. Aí tem muita gente que está achando que está com TDAH e, na verdade, ela está desconectada do estado presente, aí ela fica aérea, desligada. Ô, Joyce, já vai, minha querida. Boa noite. Gente, eu vou finalizando, então, daqui a pouquinho, né? Eu nem vi a hora passar, vai dar 9h30, eu sei que vocês aí têm compromissos. E eu tenho muito mais para compartilhar com vocês. Mas em um único encontro fica difícil. Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês conseguiram se identificar com alguma coisa? Que bom, Keila. Ainda falando sobre o TDAH, aquela pessoa, no caso, né, daquela pessoa que está ali distraída, desatenta, nem sempre é TDAH. Pode ser um estado de sobrevivência, pode ser ali consequência de trauma, quando você não está conectado ao estado presente, ao momento presente. Porque estar no presente é ter que lidar com aquilo que ainda dói. Então você fica aérea, você fica desconectada. Uma coisa que o trauma faz, a Renata falou, cansa, né? Gente, carregar a dor emocional cansa. É um fardo. Por isso que o trauma emocional vai gerar exaustão emocional. Tem muita gente achando que está com burnout, não é burnout, é exaustão emocional. Aí eu vou compartilhar com vocês bem rapidinho alguns sintomas. Sintomas emocionais de exaustão emocional. E eu estava, tá? Eu estava com exaustão emocional, não sabia. Cansaço persistente. Dorme, acorda e continua cansado. Dificuldade em concentração. Será que alguém aqui tem dificuldade? Lê um livro, daqui a pouco não sabe o que está lendo, está vendo um filme, daqui a pouco, o que aconteceu? Desconecta, perde o fio da meada. Tem uma dificuldade grande em se concentrar. Insônia, ou então aquele sono que você está dormindo, acorda várias vezes na noite, ou é o excesso de sono, sente sono ao longo do dia, perda de habilidades que antes eram naturais, ansiedade, sudorese, irritabilidade fácil, desânimo, falta de prazer, tristeza, redução do desejo sexual. São alguns exemplos de sintomas emocionais. Do estado de exaustão emocional, esgotamento emocional, para desenvolver um quadro de depressão, é um pulo. Vocês sabem que esses sintomas aqui, principalmente os psicanalistas que estão aqui,
Todos esses sinais aí estão presentes na depressão. Então, se você está se sentindo muito cansada, esgotada, alerta. Alerta. Sinais físicos, dores musculares por todo o corpo, tudo dói. Vem a fibromialgia, aí fibromialgia está extremamente relacionado com o emocional. Você tem dores musculares, tem muita tensão muscular? Alerta. Apatia, sensação de congelamento, e eu sentia muito isso, né? Isso ficou muito claro nesse encontro aí que eu tive, que eu compartilhei com vocês. Era bem isso, a sensação de congelamento, de estar apática, muitas vezes indiferente. Tanto faz, tanto fez, eu estava desconectada, estava desconectada do momento presente, e eu percebia isso em muitos momentos e não entendia. Desmotivação, desânimo, gripes e resfriados constantes, porque a resistência imunológica cai. Você tem tido aí muita gripe, resfriado? Como é que está essa imunidade? Nem sempre é falta de vitaminas, tá? Pode ser somente mesmo emocional. A exaustão emocional, gente, ela vai liberar muito cortisol. Cortisol faz um mal danado. Não existe cortisol, é aquele hormônio neurotransmissor do estresse, né? Ficou estressado, tenso, ali estado de alerta, cortisol na corrente sanguínea. Não existe trauma sem estresse, mas nem todo estresse é trauma. Mas em todo quadro traumático, o estresse estará presente. Aí eu falei um pouquinho da exaustão emocional, já são 9h30, a hora avança, e se você quer saber mais, identificou aí um pouquinho com o que eu falei, nosso encontro Vida Além do Trauma, sim, é possível ter uma vida além do trauma. Eu estou zeradinha, redondinha, 100% o meu emocional ali resolvido? Claro que não. E seria ilusão, incoerência achar que sim, mas eu estou há anos-luz do que eu já estive um dia. Mas eu estou muito, 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 muito melhor. E você hoje está em um ponto que você pode, lá na frente, estar muito melhor. Mas depende de você. Eu tive que viver o meu processo, eu estou vivendo o meu processo. E se você quer viver o seu processo comigo, com a minha orientação, então eu quero te convidar a fazer parte da mentoria que eu desenvolvi, Destraumatize, onde nós vamos abordar várias questões mais aprofundadas aí de trauma, sinais, como identificar, exercícios da neurociência. Vamos fazer exercícios, sim, existem muitos exercícios para nos ajudar a nos regular emocionalmente, a nos conectar com o nosso corpo, a sentir o nosso corpo, a nos colocar no estado presente. Quer fazer um comigo aqui agora, rapidão? Vamos fazer um de respiração. Respiração 4-3-7. Você vai inspirar em 4 segundos, prender a respiração por 3 e vai soltar lentamente em 7. Vem comigo, no 3 você começa. 1, 2, 3. Respirando. Em 4 segundos, agora você prende em 3. Agora o mais difícil, soltar em 7 bem devagar. Você conseguiu chegar no 7? Ou você soltou tudo no 3 já? Será que você consegue inspirar assim bem devagar? Se não, é porque a tua respiração está curta. E se a tua respiração está curta, também já é um sinal de alerta. É o teu corpo aí se manifestando. Tati, um exercício que ensina muito a respiração é o Pilates. A pessoa, quando ela é muito eufórica, muito acelerada, eu tenho aprendido isso no Pilates. O Pilates, além de ser um exercício que treina o músculo, né? Ele treina muito a respiração. Eu descobri isso. O que tem feito muito bem para mim é a yoga.
Tem feito muito bem para mim, tem me ajudado muito, especialmente na respiração. Porque quando você respira, você faz com que o teu corpo se coloque no momento presente, se você respira da maneira correta. Então você se conecta com o teu corpo. Aí você consegue sentir. Como que você está sentindo o teu corpo? Será que você consegue perceber o teu corpo nesse momento? Sim, meditação. Será que o teu corpo está relaxado? Será que em algum momento aqui do nosso encontro você conseguiu sentir algo diferente no teu corpo? Talvez uma tensão muscular? Talvez um formigamento? Talvez o seu coração acelerou em algum momento? Ou será que você sentiu um estado aí de congelamento? Como que você sentiu o seu corpo? Será que você está conseguindo perceber o teu corpo? Aí nessa mentoria que eu desenvolvi, nós teremos várias técnicas, aterramento, que é muito importante, faz muito bem, dá resultado. Técnicas de respiração, como eu já falei. Isso aqui, gente, ó, não tá tão geladinha. Mas quem tem problemas com ansiedade, uma técnica muito legal que funciona. Funcionou comigo, tem funcionado com as minhas pacientes. Tá sentindo ali uma ansiedade, um momentozinho ali de crise? Uma aguinha gelada aí, ó. Vai bebendo as golinhas bem devagar. Vai sentindo a água geladinha descendo pela garganta. Se force a sentir o teu corpo. Quando você se conecta com o teu corpo da maneira correta, sua mente se acalma. Aí, consequentemente, a ansiedade vai indo embora, vai diminuindo. Você vai voltando para o eixo. Isso é uma maneira de regular o seu emocional. Pessoas que ainda estão na dor do trauma estão com o emocional desregulado. Então, você está convidada a participar comigo da mentoria Destraumatize. Serão 5 encontros, vai ser online. Você terá acesso por 1 ano. Você tem 7 dias de garantia. É pela Kiwify. Eu coloquei o link aqui. Bônus, teremos bônus, teremos bônus. Você adquirindo essa mentoria, você terá um encontro comigo individual, onde não teremos apenas a olhar da psicanálise, mas também da neurociência. Então, isso que eu tenho aprendido, vivenciado, eu vou compartilhar com você individualmente. Teremos suporte no WhatsApp, toda dúvida que vocês possam ter, eu estarei ali disponível. Então, quer aprender mais? Quer entender sobre trauma? E principalmente sair dessa condição de trauma, deixar de estar ali na dor emocional, se afastar dessa dor emocional e caminhar na vida? Será que você tem conseguido romper? Será que você está conseguindo caminhar, progredir? Ou será que você dá um passo e para, estaciona, estagna? Ou será que você não consegue ao menos dar um passo, você está ali paralisado? Tudo isso e muito mais é o que eu me proponho a trabalhar com vocês nessa mentoria. Serão 5 encontros e agora, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Agora é o momento. Não? Nenhuma dúvida, ninguém quer perguntar nada? Ninguém vai perguntar do investimento? Vocês estão com vergonha, estão com medo? Bora, meu povo! Ninguém vai ligar o microfone. Além Ô, da Tati, Joyce, vamos abrir essa câmera. serão 5 encontros em grupo e um com você individual? As aulas serão ao vivo, certo? Uhum. Faço a mentoria ao vivo com vocês, com quem está dentro da mentoria, e depois eu coloco a gravação na plataforma que é o Kiwify, Uhum. Legal. certo? E além da mentoria, do momento ali da mentoria, terá também um encontro individual comigo. Pode ser que tenha mais? Pode, mas no mínimo um encontro comigo também.
E daí vai ser uma vez na semana, é quinzenal, como é? Serão 5 encontros, uma vez na semana. Uhum. Provavelmente na segunda-feira também, a partir das 20 horas também. Quem não puder estar ao vivo depois terá acesso à gravação, mas obviamente o ideal é estar comigo ao vivo no momento da mentoria. Certo. E qual é o valor do investimento? Investimento 397 ou parcelado no cartão em 12 vezes de R$ 39,86. Lembrando que dá para usar 2 cartões ou pagamento no Pix, né? Mas 12 parcelas de R$ 39,86 apenas. Então, nós vamos caminhar juntos, juntas nessa mentoria. É meu compromisso pegar na mão de vocês e vamos nos afastar aí dessa dor emocional. Então, essa é a proposta. Então, quem quiser vir comigo, venha. E bora destraumatizar, porque sim, é possível destraumatizar. Cada um no seu processo, mas é possível sim se afastar daquela dor emocional que pode ser que até hoje esteja te limitando de alguma forma em uma área da vida ou em várias. Eu tenho conseguido e eu sei que eu posso te ajudar a conseguir a sair dessa situação de paralisia, de congelamento, de estado de sobrevivência, de exaustão emocional. Aí falaremos também relacionamentos amorosos, interpessoais, porque o trauma ele vai como um efeito dominó, tendo desdobramentos em todas as áreas da vida. Trabalho, espiritual. Quando uma área não está bem, vai puxando todas as outras áreas da vida para baixo. Então, se o seu emocional não está bem, ele está afetando todas as áreas da vida. O social, o biológico, a tua saúde, o espiritual também. E pode estar aí comprometendo o teu cérebro de uma maneira mais relevante, mais profunda. Entendido? Alguma dúvida? Gente, fica à vontade. Vocês estão tão quietinhos. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Vocês estão aí? Vocês estão vivas? Se manifestem, pelo amor de Deus. Aline, Ana Paula, Gislaine, Keila, Cleiciene, Mônica. Por favor, mulherada. Cadê, gente, que a mulherada fala? Vocês estão tão quietinhos, gente. Ninguém vai abrir o microfone, além das duas aqui, ninguém vai ligar a câmera. O que está acontecendo com vocês? Mulherada tímida. Eu achei que vocês eram mais soltinhas. Esse horário a família tá toda em casa, né, Tati? Marido, Pode ser, né? Tem todo um contexto aí envolvido, né, gente? esse horário marido. Tá A todo Renatinha tentando ligar a câmera. Tem gente que não consegue. Gente, 397, parcelado em até 12 vezes. Já deixei aqui no chat o link da QFI, vou deixar lá no grupo também, certo? Vai ficar até o dia 16, até sábado, para que vocês possam se organizar, pensar. Pode me chamar lá no privado. Tati, como que é certinho? Lá no momento do encontro, fiquei com vergonha de perguntar, então não entendi direito, me explica. Eu explico com o maior prazer. Mentoria, gente, é processo. Eu já vivi várias mentorias. O ano passado eu fiquei um ano inteiro sendo mentoriada. Acabei de fechar mais uma mentoria hoje para continuar sendo mentoreada, porque é aprendizado, é crescimento, é cura, é processo, é crescimento, é desenvolvimento. Eu não estaria aqui falando com você dessa maneira se eu não tivesse passado por um processo aprendido e me desenvolvido. Eu não teria desenvolvido algumas mentorias já se eu não tivesse sido mentoriada, passada por um processo. A Joyce já foi minha mentoriada, a Renata já foi minha mentoriada. Vocês podem perguntar para elas, né? Se vocês, meninas, quiserem falar alguma coisa, darem aí o seu depoimento, agora é o momento.
Vou contar que ela é brava, gente. Vou dedar ela. Pode falar, sou. Ela bate a sopra, ela bate com carinho, viu, gente? Pode entrar. Porque se você não, se você é aquele estilo, né? Não vai na dor, não vai na, no, como que é mesmo? Não vai na dor, mas vai no amor, mas vai na dor. Tô Eu sou brincando. doce, mas eu sou firme. Não, Né? mas é Quando sério. eu É me porque assim, disponho ela a ajudar, fala. eu me comprometo de verdade. Então, quando tem que dar aquele puxãozinho de orelha, eu dou puxãozinho de orelha. Eu Não, também levo, gente. Eu levo puxão de orelha. brincadeira com fundo de verdade, mas assim, tô falando sério assim, porque o que me marcou muito na mentoria com a Tati foi que cada um recebe de uma linguagem diferente, né? E comigo, particularmente, tem uma forma que muda, que me constrange a mudar, não é esse morde-a-sopra, é o morde mesmo, sabe? E assim, quando pega firme comigo, quando pega firme mesmo, falando comigo sério mesmo. E a Tati, ela tem esse jeito dela, assim, que ela fala firme e ao mesmo tempo muito doce, sabe? O firme dela é doce. Então, eu lembro de quando eu fui mentoreada por ela, foi, né, bem particular, né, o Tati, eu, você e mais uma, né? Então, assim, Sim, foi um tempo bem privado mesmo, onde ficou coisas assim que até hoje eu lembro, de palavras que foram ditas ali, que foi uma coisa bem que mexeu na dependência emocional mesmo, assim, que fez muito sentido naquela época e eu carreguei isso. Eu carreguei isso. Foi uma área ali que resolveu uma coisa que estava acontecendo naquela época. eu fico muito feliz em saber que gerou essa transformação, né? Que deu esse resultado. Uma das vantagens em participar de uma mentoria onde não tenha muitas pessoas é essa liberdade, esse acesso, essa atenção. Quando eu participo de mentorias onde tem mais de 100 pessoas, é uma coisa. Quando é uma mentoria onde tem menos pessoas, já aí é diferente. Claro que vai depender do seu empenho, do seu interesse, da sua participação, da sua entrega, do seu comprometimento. Mas muda um pouco. É diferente, né? Porque é uma pessoa mentoreando. Se ela tem mais de 100, por exemplo, como eu já participei sendo mentoreada com mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, quando é algo menor, faz diferença, é uma diferença a mais. Eu estou participando ainda de uma outra mentoria que tem poucas pessoas. É diferente. Então, meninas, vocês aí têm a liberdade de me procurar no privado. Se quiserem perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, coloquei lá no grupo o link. Então, vocês têm até sábado para se decidirem em vir comigo ou não nessa jornada de destraumatização. Beijo, Rê. Obrigada por ter participado até aqui, tá? Jesus abençoe e até a próxima. É uma jornada onde eu vou pegar a mão de vocês e vou caminhar junto, porque muitas vezes a pessoa no trauma, ela não consegue dar nem um passo sequer, porque ela fica paralisada, traumatizada. E é isso que eu me proponho enquanto mentora, psicanalista e agora aprendendo de neurociência a fazer, a pegar a mão e caminhar junto. É um processo em conjunto, onde vocês serão acolhidas, vocês não estarão sozinhas e terá alguém respaldando aí os passos de vocês em total acolhimento e respeito. Muito obrigada a todas vocês que ficaram até aqui. O pessoal está tendo que sair. Eu fico disponível lá no grupo para qualquer dúvida, qualquer eventualidade aí. Podem me chamar, tenham liberdade. E eu quero agradecer a presença e a participação de vocês. Foi muito bom para mim. Eu espero que tenha sido bom para vocês também. Obrigada, Tati. Deus abençoe. Amém a nós todos, princesa, que Ele te abençoe grandemente cada vez mais. Amém. Foi muito bom, Tati. Boa noite, beijo. Vou levar muita coisa de hoje.
Ai, que bom. Teria muito mais o que falar, gente, mas em um único encontro é difícil. Isso porque, né, o pessoal ficou bem quietinho. Eu que falei mais aí o tempo todo. Mas tem muito mais. De onde veio isso, tem muito mais. Tenho certeza disso. Mais alguém, gente? Pode falar. Obrigada, Tati. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cleiciene. Muito obrigada pela sua presença. Que ele te abençoe grandemente também. Mais alguém? Não? Posso finalizar então, meu povo? Aline, Ana, Gislaine, Cleiciene, Gleice, querida. Um abraço, gente, bem apertado em vocês. Que Jesus abençoe grandemente a vida, a família de vocês. Eu estou disponível lá no grupo, pode me chamar no privado se quiser. Mentoria Destraumatize, 397, pode parcelar em até 12, e você tem aí até sábado para se decidir em vir comigo nessa jornada de destraumatização. Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.